comum no meu consultório é sobre quantidade ideal de proteínas para a hipertrofia muscular. Antes, queria falar para vocês um pouco que a proteína é um nutriente vital para os seres vivos, pois consiste em uma macromolécula presente em todas as células dos organismos vivos. As proteínas são formadas por combinações dos 20 aminoácidos em diversas proporções e cumprem funções estruturais, reguladoras de defesa e de transporte nos fluidos biológicos. As melhores fontes proteicas são as de origem animal. No entanto, a ingestão de misturas de cereais e leguminosas nos fornece também as quantidades de aminoácidos necessários para a síntese proteica. A digestão das proteínas começa no estômago, com a enzima pepsina secretada no suco gástrico, seguida pela ação das enzimas proteolíticas provenientes do pâncreas e da mucosa do intestino delgado. Outro fator importante na absorção das proteínas dos alimentos é a sua digestibilidade, que é definida com a relação entre proteína ou nitrogênio absorvido e proteína ou nitrogênio ingerido. Em geral, as proteínas de origem animal têm digestibilidade ao redor de 90% e 95%, como se verifica no leite, na carne e no ovo. As proteínas vegetais têm digestibilidade menor. A proteína animal possui uma concentração maior de leucina do que a vegetal, sendo necessário aumentar a quantidade dessa proteína vegetal ou utilizar módulos de leucina para que assim a síntese proteica seja melhor nessas proteínas vegetais. Os módulos de leucina podem ser aqueles BCAA na proporção de 10:1:1. 10 de leucina, 1 de isoleucina e 1 de valina. Como fonte de energia, as proteínas são equivalentes aos carboidratos, fornecendo 4 quilocalorias por grama. No entanto, elas são consideradas mais caras do que os carboidratos, pois demandam maior quantidade de energia para sua metabolização. Sendo assim, uma condição fundamental para se garantir a adequada utilização pelo organismo da proteína ingerida é que seja satisfeita a necessidade energética, pois a deficiência de energia acarreta em desvio de proteínas a partir de suas funções plásticas e reparadoras em detrimento de produção de energia. Pode parecer que quanto mais material de construção que a proteína o organismo recebe, mais músculo ele desenvolve. Pelo menos essa é a linha de pensamento seguida pelos atletas de forças há anos. No entanto, não é bem assim que se funciona. Comer o dobro de proteína não dobrará o volume dos seus músculos. Além disso, outro problema de quem come proteína demais é que o excesso pode ser armazenado no organismo em forma de gordura. Para criar massa muscular, é preciso manter um balanço nitrogenado positivo. Mas isso não significa necessariamente que você deve ingerir mais proteína. O processo de hipertrofia ocorre quando a taxa de síntese proteica muscular excede a taxa de degradação, evitando assim o catabolismo, acarretando em saldo positivo do balanço proteico muscular. Como praticante de treinamento de força ou fisiculturista, o atleta precisa de mais proteína do que uma pessoa menos ativa. Sua necessidade é um pouco maior que os 0,8 gramas diário por quilograma de peso da DRIS, que são recomendações oficiais, a qual é baseada nas necessidades de quem não pratica exercício físico. Garantir a ingestão adequada de proteína para a síntese proteica é fundamental para se otimizar o ganho e manutenção de massa magra quando se quer secar. Por exemplo, se você quer cortar o peso, uma forma ideal de você fazer isso sem perder massa magra é colocar a proteína alta. As recomendações variam de acordo com a modalidade esportiva. Se você for um atleta de endurance, que faz corrida, que faz ciclismo, que faz triatlon, a recomendação seria de 1 a 1,6 gramas por quilograma de peso por dia. Modalidades de força e explosão, como halterofilismo, como corrida de 100 metros, como musculação, essas você vai ter que colocar um pouco a mais de proteína, como de 1,6 a 2 gramas de peso por dia. Não há necessidade que você coloque quantidades muito maiores do que 2 gramas por quilograma, porque você vai utilizar essa proteína como gliconeogênese. Gliconeogênese é uma nova formação de glicose através da proteína. E modalidades intermitentes, como futebol, handball, esses esportes que você tem movimentos acíclicos, que mudam de direção constantemente. Você vai utilizar de 1,4
a 1,7 gramas por quilograma de peso por dia. O idoso ele tem mais dificuldade de se ter uma síntese proteica ótima. Enquanto os jovens têm uma síntese proteica considerada ótima quando ingere 20 gramas de proteína por refeição, o idoso teria que ingerir 40 gramas de proteína por refeição. Atenção, 40 gramas de refeição não é 40 gramas de carne, pois 100 gramas de filé de frango tem variando mais ou menos em torno de 31 gramas de proteína. Então é importante você saber que quando eu falo em 40 gramas de proteína, não é 40 gramas de frango. Você tem que saber quanto 100 gramas tem de frango, ou então quanto de proteína tem um ovo, para você poder fazer esse cálculo. Tem que dividir essa proteína ao longo do dia. Não basta você chegar e colocar 500 gramas de frango, por exemplo, no almoço e não comer mais proteína ao longo do dia. Você tem que fazer com que essas 500 gramas elas sejam divididas de forma equalitária ao longo do dia, para que sim a síntese proteica seja excelente ao longo do dia. E a síntese proteica, é muito bom eu deixar claro isso, ela não quer dizer que você vai ficar forte. Para que você fique forte, você tem que ter uma síntese proteica excelente com estímulo. O que seria o estímulo? Musculação, peso, ferro, essas coisas. Dar um intervalo de pelo menos 3 horas e no máximo 5 horas de uma refeição proteica a outra. A ingestão de carboidratos imediatamente após o exercício de força pode aumentar a subsequente ressíntese de glicogênio quando comparada ao mesmo intervalo de algumas horas posteriormente. Mas a ingestão de carboidratos não garante síntese proteica, só a ressíntese de glicogênio. A quantidade de proteína a ser consumida diariamente por atletas e praticantes de atividade física deve ser preconizada e orientada por profissionais capacitados. Somente dessa forma, a proteína exercerá seu papel relevante no processo de síntese proteica no decorrer do treinamento de força, ao mesmo tempo que permitirá a ocorrência de balanço nitrogenado positivo no adulto. Se você gostou do vídeo, deixe aí a sua curtida. Deixe seu comentário aqui embaixo em caso de dúvida. Aproveite para assinar o nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E por fim, assista ao vídeo que está sendo sugerido aqui na tela. Calma aí. Calma aí. Ai, ai, calma aí.